eu queria que vocês escutassem um testemunho de uma pessoa que ontem, estou apresentando ela a vocês hoje, na realidade, né? Que ontem foi batizada, era protestante. E ela vai contar para vocês o que Cristo e a Virgem Maria fez para ela chegar ontem até a pia batismal da Santa Igreja Católica. Gostaria que vocês abrissem realmente o coração para que você também possa ser instrumento, como os três aqui ao meu lado foram, de salvação para ela. Mas ela quis a salvação e os outros três a conduziram-na à igreja. Bom dia, meus irmãos. É muita alegria poder falar, meus irmãos, para mim. Eu fui criada em um lar nominalmente protestante. Minha família frequenta a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Goiânia. E desde pequena eu fui instruída na vida cristã. Mas mesmo criada numa família solidamente cristã, há sempre um momento em que cada um tem que decidir as suas pretensões de Jesus sobre a sua vida, são realmente verdadeiras ou não. E foi na igreja evangélica que eu tive a consciência da minha própria necessidade de conversão a Cristo, na minha mocidade ainda. Mais tarde eu me casei na Igreja Presbiteriana do Brasil e vim morar em Brasília. Meu esposo passou em um concurso público aqui e nós viemos morar e nós moramos em Águas Claras até hoje. Assim que mudamos, eu comecei a minha peregrinação pelas igrejas evangélicas à procura de um lar espiritual. Por 7 anos eu arrastei o meu esposo e os meus filhos depois por várias igrejas evangélicas de diferentes denominações, presbiteriana, batista, cristã evangélica, em busca de uma igreja onde eu pudesse congregar e viver em comunhão com os meus irmãos em Cristo e continuar minha caminhada na fé cristã. E por inúmeros motivos, e foram vários, eu não tive boas experiências pelas igrejas evangélicas por onde eu passei aqui em Brasília. Quando parecia que tínhamos encontrado o nosso lar espiritual, logo nos encontrávamos novamente a peregrinar. No começo desse ano eu resolvi fazer mais uma tentativa. Armaram assim um casal para nos acolher na igreja, primos do meu cunhado, e por incrível que pareça, ele perdeu o emprego aqui em Brasília e ele estava voltando a morar em Goiânia. Então, não foi possível esse contato. E eu cheguei a escutar da minha mãe assim: minha filha, o que está acontecendo? Parece até que não é para você ir. E no meu coração, nas minhas orações, Deus falava para mim: ali não. E eu não conseguia entender, eu sofria muito, porque eu tinha uma sede, uma vontade de estar com os irmãos, de congregar, de fazer parte do corpo de Cristo. E eu buscava nas minhas orações, em casa, sozinha, nos meus estudos bíblicos, estudando a palavra, e eu tinha sede, eu queria compartilhar, e eu precisava de forças, eu sabia que eu não ia conseguir sozinha. Eu precisava dos meus irmãos. E eu perguntava para Deus: aonde então? Onde? Durante todo esse tempo, eu convivia e compartilhava tudo o que acontecia comigo com a minha vizinha, minha amiga Sabrina, que por mais de 5 anos de amizade, sempre escutou as minhas lamentações, sempre esteve do meu lado, escutava, eu compartilhava com ela tudo, por todas as igrejas que passei, tudo que acontecia comigo, com meu esposo, na minha casa, e ela nunca
me chamou para ir na igreja católica com ela. Ela escutava tudo e guardava tudo no seu coração, e orava por mim, intercedia por mim, mas nunca me convidou, respeitava. E por mais que as suas filhas não queriam também catequizar, né, a Sofia, mas conseguia evangelizar a minha pequena, até na hora de brincar com as bonecas lá em casa. Era impossível não ver a face de Deus naquelas crianças. A pequena Isabela e na Lolô. Elas cativavam não só o amor da Sofia, mas de todos lá dentro da minha casa, evangelizando a minha filha, falando do amor de Deus, o amor de Jesus. E eu comentava isso com a minha mãe, eu falava: mãe, a Sabrina está num crescimento espiritual muito grande, ela está buscando, e eu estou vendo o crescimento espiritual dela, das filhas dela, eu vejo a face de Cristo no rosto das filhas dela, eu quero isso para mim, mãe. E ela falava para mim: mas minha filha, como é que você vai fazer? É a igreja católica, é outra doutrina, eu não te criei assim, não foi isso que eu te ensinei. Mas aquela vontade, ela crescia no meu peito. Mas eu tinha medo, eu tinha receio, porque eu fui ensinada que ali não era um lugar que Deus queria que eu fosse congregar. Só que teve um momento que a vontade foi muito, muito maior do que qualquer receio ou medo. E eu pedi para ela: me leva na igreja. Me leva na missa, Sabrina. Eu preciso. Não só eu, como todos da minha casa. E ela, com muita sabedoria, falou: eu vou te levar. Mas não vai ser hoje, nem amanhã. Espera. E eu não entendi, porque ela ia na missa todos os dias. Eu sabia que ela ia. Mas como boa cristã, ela queria um tempo para orar, entrar em oração e rezar por mim. Porque ela sabia que era um momento importante. E ela entrou em oração e colocou todas as suas amigas em oração, a Isabela, a mãe dela, que está aqui presente também. E todos entraram em oração. E realmente Deus fez a sua vontade. Antes de vir à missa pela primeira vez com ela, eu tinha muitas dúvidas. Eu queria saber já o que era o significado da Eucaristia, o que era a homilia. Até então eu não sabia que a homilia era o sermão do padre. E ela viu que eram muitas dúvidas. O que ela fez? Ela me convidou à sua casa e me entregou vários livros. Até então, eu nem sabia que eu tinha gosto pela leitura. Não tinha tanto interesse assim. Ela me entregou livros que marcaram assim o começo da minha caminhada. A Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério, do professor Felipe Aquino, e o Banquete do Cordeiro, do Dr. Scott Hahn. Eu comecei pelo Banquete do Cordeiro. Antes de terminar as últimas páginas do livro, eu vim à missa, aqui na paróquia do Imaculado Coração de Maria, no dia 4 de abril. Eu nunca vou esquecer daquele dia, em que mais do que assistir, eu pude compreender pela primeira vez a Santa Missa. Eu já tinha aprendido sobre a importância da Eucaristia nos livros, já tinha lido sobre os milagres eucarísticos, mas eu tive a oportunidade naquele dia de presenciar um verdadeiro milagre aqui. Um milagre na minha própria vida. Nesse dia, na missa,
eu tive a certeza que o meu caminho na fé cristã não seria mais o mesmo. Pois foi emocionante eu ver na Santa Missa tudo aquilo que eu tinha estudado, e eu vi com os meus próprios olhos na missa como os católicos respeitam as Sagradas Escrituras. Neste momento, eu me rendi ao catolicismo. Como dizia São Tomás de Aquino, contra fatos não há argumentos. Eu saí daqui aos prantos, me senti, enfim, voltando para casa. E eu não deixei mais de vir à missa. Por várias vezes eu vim aqui atrás da homilia do padre Luiz Gustavo. A Sabrina e outra amiga falavam: você tem que ir, você tem que escutar a homilia, vai falar tanto com você. E eu vim várias vezes e ele não falava. E mesmo assim Deus falava comigo. Podia ser qualquer instrumento, qualquer pároco, padre que estava aqui à frente. Deus falava comigo, Deus me enchia. As canções eram as que minha avó cantarolava em casa quando eu era pequena, bem pequena. E eu fui escutar a primeira vez a homilia do padre Luiz Gustavo, nem foi aqui, foi no Instituto Hesed, onde ele foi uma cerimônia de comemoração, do aniversário do Instituto, e eu nem esperava encontrá-lo lá, e uma missa pequena, e Deus falou de novo comigo, porque lá o padre Luiz Gustavo enfatizou bem assim: irmãos, a consagração, a devoção à Nossa Senhora, ela não é facultativa aos cristãos católicos. Não é facultativa. Você deve ser devoto. É a sua mãe. É a mãe de Deus. E aquilo me incomodou. Porque eu já participava, Deus já falava tanto comigo nas missas, eu já me sentia em casa. E na volta do Instituto eu vim conversando com a Sabrina e falando: Sabrina, como será? Porque eu fui ensinada que Nossa Senhora, a gente não deve ter essa devoção. Como que vai ser? Eu não sei como que eu vou trabalhar isso em mim. E ela falou: amiga, tudo tem seu tempo, vai com calma, vai no seu tempo, busque em Deus as suas respostas, as suas orações. Depois que eu comecei a testemunhar também nas missas como os católicos amam e veneram a Nossa Senhora, depois que eu escutei essa homilia do padre Luiz Gustavo, eu comecei a ler, a pesquisar. Neste momento aconteceu mais um grande milagre na minha vida, pois após 33 anos órfã de mãe, eu enfim encontrei a minha Santa Mãezinha do Céu, Maria, Mãe de Deus, Mãe de todos os cristãos, minha mãe. Ah, que encontro! Eu confesso que eu relutei muito, eu quis entender antes de venerar, buscando argumentos bíblicos para conseguir ter fé na intercessão de Nossa Senhora, buscando argumentos para acreditar nos dogmas, em todos os títulos dados pela Igreja Católica a ela. Mas no dia que eu pedi provas da sua existência, pois eu queria verdadeiramente acreditar, eu fui surpreendida pelo toque das tuas mãos em meus cabelos e pelo calor do seu amor em meu coração. Foi no banho que eu ajoelhei e pedi: se realmente, Nossa Senhora, a Senhora existe, esteve me olhando esse tempo todo e guardando tudo no seu coração, me dê provas do teu amor por mim. E eu estava lavando os meus cabelos, quando eu senti a mão dela em cima da minha mão, e minha cabeça chegou a reclinar,
E eu senti aquele puxão, ela lavando meu cabelo, igual quando você vai no salão e a pessoa lava e puxa. Eu só consegui cair de joelhos. E desse dia é um amor tão grande que eu sinto por ela, que não é nem um pouco diferente do amor que eu tenho pelos meus filhos, é infinitamente maior. Naquele mesmo dia eu parei de buscar provas e respostas, deixei a teimosia de lado e apenas aceitei a sua maternidade, o seu amor tão forte e intenso que parecia que nem cabe no meu peito. Eu não consigo descrever tudo que eu sinto em meu coração quando eu falo, ouço, penso e vejo a imagem de Nossa Senhora. É impossível não me emocionar. Já tenho tanto amor por ela que eu não consigo explicar. No livro Salve Rainha, Salve Santa Rainha, também do Scott Hahn, ele fala que quando se trata de explicar a Santíssima Virgem Maria, ter muito amor é o mais importante do que ter muitas respostas. Pois é a mais pura verdade. Eu não consigo explicá-la. Eu não consigo explicar esse amor para minha mãe e para minha família que é protestante. Eu só consigo amá-la. Hoje eu vejo que eu passei por muitas igrejas evangélicas nesses 7 anos, morando aqui em Brasília, peregrinando por elas, não porque elas não serviam para mim, mas pelo contrário, hoje eu vejo que eu não servia para elas. Desde pequena eu sempre me sentia um peixe fora d'água lá, e eu nunca compreendi e aceitei também o porquê da fé sem obras e várias outras questões doutrinárias. Irmãos, agora eu li há pouco um trecho que o Papa Francisco escreveu e eu acho importante compartilhar. Na Igreja Católica formada por pecadores, encontrarás tudo o que precisas para crescer rumo à santidade. O Senhor acumulou-a de dons com a palavra, os sacramentos, os santuários, a vida das comunidades, o testemunho dos santos e uma beleza multiforme que deriva do amor do Senhor. Eu agora, por minha conta, Loiane, sem qualquer influência, também acredito que a Igreja Católica que tem os meios para crescer rumo à santidade, que é ela que tem um plano de vida excelente para quem quer buscar a santidade. Tanto é que tem tantos cristãos que se tornaram santos e se tornam. Essas palavras do Papa Francisco confirmam o que eu já acredito, que aqui é o meu lugar, aqui eu encontro tudo o que eu preciso para a plenitude em Cristo. Eu me sinto bem aqui, graças a Deus. Eu me sinto em casa, na casa do meu Pai. Naquele dia inesquecível de 4 de abril, eu me senti voltando para casa. Eu senti como se já fizesse parte dessa família, dessa igreja há muitos e muitos anos. Até o cheiro daqui me é familiar. Agora eu só desejo que a graça do meu batismo frutifique em um caminho de santidade. Essa santidade que o Senhor me chama, e me chamou desde lá do ventre da minha mãe. Que ela possa ir crescendo com pequenos gestos e com meu testemunho. Aos irmãos protestantes eu dedico as minhas orações, para que eles tenham a oportunidade de contemplar a Deus em sua plenitude, não mais em partes, sem tirar nada. E que tenham a humildade de aceitar o amor puro e virginal de Nossa Senhora. Aos irmãos católicos, eu suplico que não abandonem a Igreja Católica sob nenhuma condição, nenhuma circunstância.
Quem deixa de frequentar a missa é porque não compreende o real significado de suas partes. Quem abandona a igreja católica por outra igreja cristã é porque, de fato, nunca chegou a conhecê-la em profundidade. Quem abandona Nossa Senhora certamente nunca amou de verdade. Eu disse a ela ontem um poema de Santo Agostinho, né? Tarde te amei, quão tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova.